E para a gente é um privilégio ter você aqui. Nós vamos orar e Deus com certeza vai usar você como canal de bênção sobre as nossas vidas. Pai, nós queremos agradecer, Senhor Deus, porque temos certeza que nessa noite, Tu, Senhor Deus, já falou conosco. Mas os nossos corações, Senhor Deus, estão preparados como terra boa. Queremos, Senhor Deus, ouvir a Tua voz nessa noite. E use, Senhor Deus, o Teu filho, o Teu servo, Senhor Deus, como canal. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Boa noite, queridos. A graça e a paz. Amém? Amém. Glória a Deus. Estou aqui, trago, a gente fala todo um roteiro, trago um abraço da Igreja Batista lá em Parauapebas, Igreja Batista Primavera. E é verdade, alguns irmãos, não todos, mas alguns falaram: pastor, manda um abraço lá para o pessoal de Nova Esperança, Alguns conhecem aqui já, algumas pessoas que já moraram aqui em Canaã e estão lá em Parauapebas, conhece aqui o pastor Daniel, conhece os irmãos e mandam um abraço aqui para vocês. Eu venho aqui hoje, queridos, a convite do pastor, e para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Alguns aqui eu já conheço de outras ocasiões, Alguns já tiveram lá com a gente, alguns irmãos, e para mim é um prazer, para mim é uma alegria, uma honra muito grande estar aqui, podendo conhecê-los e podendo colocar diante dos irmãos aquilo que Deus tem falado ao meu coração, Veio comigo a minha esposa, tá ali a Gisele, só dá um tchauzinho assim, Gisele, pronto, E também está ali o irmão Raimundo, a irmã Zuleide, sua esposa, Os queridos vieram conosco conhecer aqui também a amada igreja. Então, feitas aí as apresentações, tem Olívia, que está ali na salinha ali, a Renata já viu que é filha de pastor, Renata? Já foi chegando, sentou lá na frente, já ficou bem à vontade, e de fato esse é o nosso sentimento. Nós estamos muito à vontade aqui no meio dos irmãos, e tenho a esperança de que Deus fale aos nossos corações nessa noite. Eu quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 17. Esse texto é muito conhecido como que a oração sacerdotal do Senhor Jesus. E todo esse capítulo vai expor para nós, de fato, essa oração que o Senhor Jesus faz pelos seus discípulos, ali, naquele momento, os discípulos presentes ali com ele, mas também a oração vai incluir a nós, os discípulos vindouros, somos nós. Vamos abrir lá no verso 20, a partir do verso 20, o Senhor Jesus já começa aqui a interceder, a rogar por nós. E ele diz assim, 17, a partir do verso 20: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça
que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Amém, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. Pastor Daniel me convidou para estar aqui com os irmãos e fazermos aqui uma abertura, né, uma palavra relacionada à família. E eu, lendo esse texto, já em outras ocasiões, e muita coisa Deus tem ministrado ao meu coração através dessa palavra, desse texto, dessa oração do Senhor Jesus. E pensando na família, obrigado, meu irmão, maravilha. Vocês veem que, aí ó, que bênção. Essa aqui é benta? Não, é normal, pode beber. Não vou fazer aquela piada dos presbiterianos, né, Daniel? Vai que tem um presbiteriano aí, né? Os irmãos são uma bênção, viu? Minha família toda é presbiteriana, irmãos, então eu conheço. Pode até que horas, Daniel? Eu tenho que perguntar, né, irmãos? Porque nada é por acaso. Não é um acidente. Amém, irmãos? Tudo é Deus, tudo é provisão do Senhor, tudo é providência do Senhor. Até que hora, Daniel? Na hora que eu cheguei, eu vi que ele estava atrasado. Eu vi que o relógio estava atrasado. Vou tirar essa garrafa, senão vocês vão ficar só olhando para ela aqui. Meus queridos, muita coisa Deus tem ministrado ao meu coração através desse texto. E pensando na família, eu entendi algo muito particular, muito especial da parte de Deus. Nós às vezes ignoramos algumas coisas em relação a sermos como Jesus, a sermos um com Cristo, assim como Ele é um com o Pai. E eu entendi que isso é que faz, de fato, a transformação na nossa vida familiar. E na nossa vida familiar como igreja, na nossa vida em qualquer ambiente, mas principalmente dentro das nossas casas. Para que nós sejamos uma família segundo a vontade de Deus. Esse é o tema que eu entendi para nós aqui hoje. Porque o que a gente percebe aqui é que Deus quer fazer de nós um com Ele. Deus quer fazer de nós, de fato, algo único, uma unidade, algo extremamente unido, dependente, entrelaçado, misturado com Ele. Deus quer fazer de nós a sua família. E por isso nós somos chamados de filhos e filhas do Senhor. E o Senhor Jesus, Ele vai dizer isso nessa oração. Que nós sejamos com Ele, através dEle, um só povo. Um com Ele, uma família, um povo unido. Mas para nós sermos essa família, segundo a vontade de Deus, para nós experimentarmos isso, é preciso antes ser um com Cristo, para que depois nós consigamos ser um com todos. É a nossa unidade com Jesus, é essa identidade em ser um com Cristo, que vai tornar possível nós fazermos parte da família de Deus, e assim Deus faz de nós um só povo, uma família. Amém, irmãos? Amém. Nós precisamos entender isso. O que é ser um com Cristo? O que é essa unidade com Cristo? O que é ser um com Ele, como Ele já é um com o Pai?
É extremamente necessário nós entendermos isso se nós quisermos ser um com o próximo. E o que é ser um com Cristo? Como que é isso? Muita gente não entende o que é ser um com Cristo. E por isso passa a vida inteira tentando incorporar uma imagem de Jesus na própria vida. E a pessoa fica tentando encaixar Jesus na vida dela. Só que ninguém é grande o suficiente para conseguir encaixar Jesus na própria vida. Mas aí a pessoa passa a vida tentando fazer Jesus caber na vida dela. Então ela precisa produzir um Jesus de acordo com o coração e com a mente dela, para que esse Jesus caiba na vida dela. Então hoje tem muita gente que desenha mentalmente o seu próprio Jesus. E aí a gente vai vendo vários tipos de Jesus, porque cada um começa agora a imaginar o seu Jesus, para que ele caiba na minha vida. Eu preciso criar um. E aí a gente vai vendo Jesus de todo jeito, de toda forma. E principalmente aqueles que ainda de fato não conhecem a Jesus, criam um próprio Jesus. E isso é exatamente o contrário, o oposto do que Deus fez e do que Ele quer fazer em nós. Porque ao invés da pessoa buscar ser a imagem e semelhança de Deus, ela quer fazer Deus ser a imagem e semelhança dela. A pessoa produz dentro dela um Deus à sua própria imagem e semelhança. E aí, meu querido, cada um fazendo um Jesus à sua imagem e semelhança, dentro de casa e em qualquer lugar, vai virar um inferno. Porque cada um vive para si mesmo, adorando o Deus que criou para si e chama isso de Jesus. O que nós precisamos voltar a entender é que para nós sermos um com Cristo, é que nós, em Cristo, voltamos a ser imagem conforme a semelhança de Deus. Amém, irmãos? Então a primeira coisa a ser feita, para nós sermos uma família segundo a vontade de Deus, para experimentarmos isso, a primeira coisa a ser feita é nós começarmos a desmanchar, a apagar toda imitação, toda cópia fajuta de Deus que temos feito para nós mesmos. Muitas vezes nós vamos mentalizando um Deus, a gente vai elaborando um Deus, a gente vai construindo um Deus dentro de nós, para a nossa vida, de acordo com as nossas referências. Enquanto nós deveríamos estar empenhados em viver o desafio, a possibilidade de nós parecermos cada vez mais com o Deus verdadeiro. Mas estamos muitas vezes gastando a nossa vida, empenhando a nossa vida num esforço de fazermos com que esse Deus se pareça cada vez mais com a gente. Então fica a impressão de que nós vamos conseguir ser um com Cristo,
Quando esse Deus se acomodar, quando esse Deus se ajustar, quando esse Deus, enfim, vestir a roupa que eu estou propondo para Ele. Mas isso não tem nada a ver com sermos um com Cristo. Não é isso. E assim é impossível nós sermos uma família segundo a vontade de Deus. É impossível. E o que a gente pode fazer então? O que eu posso fazer? O que você pode fazer? Primeiramente, nós precisamos entender então quem é Cristo. Quem é Cristo? Para sermos um com Ele, nós precisamos primeiro entender quem Ele é. E Cristo é justamente aquele que abre mão. Cristo é aquele que renuncia, aquele que não está preocupado em agradar a si mesmo. Cristo não é o Jesus que tentou de alguma forma preservar a si próprio, fazer valer a sua própria vontade, satisfazer os seus próprios desejos. Jesus Cristo não tinha como projeto de vida preservar a si próprio. O seu projeto de vida sempre foi revelar, manifestar de maneira plena, completa, quem Deus é. Esse era o projeto de vida de Jesus. Revelar o Pai. O projeto de Jesus sempre foi esse, de encarnar, de tornar visível nele, na sua vida, no seu ministério, como é ser um filho de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus, porque Ele é o nosso referencial. Nós queremos fazer parte dessa família de Deus, amém, irmãos? Então Jesus é o nosso referencial, nós olhamos para Ele e aprendemos como é ser um filho de Deus. E assim todo aquele que se converte a Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, esse convertido, essa pessoa, passa agora também a ser um filho de Deus. Então Jesus tinha consciência de que Ele era esse filho. Jesus tinha absoluta certeza de quem Deus era e do que Deus queria para a vida dele. Qual era o propósito da existência dele. É por isso que Jesus dedica todo o seu tempo de vida aqui na terra para entregar tudo que Ele era, tudo que Ele tinha em favor de nós, em favor do próximo, em favor do outro. Esse é Cristo. É Ele entregar tudo que Ele tem e que Ele é. Esse é o Cristo. E por que Ele entrega tudo, queridos? Por que Ele vive dessa forma? Para que nós pudéssemos ter a mesma consciência que Ele tem. E aí nós olhamos para Ele e começamos a pensar como Ele. E aí nós começamos a ser como Ele. E assim nós nos tornamos um com Ele. Amém, queridos? E aí nós nos tornamos uma família segundo a vontade de Deus. E como Cristo é? Cristo é a oferta. Cristo é a entrega. Cristo é a consagração, a devoção voluntária. Por isso que a palavra diz: a esse Jesus, o qual crucificamos, Deus o tornou Senhor e
Cristo. Então Jesus se tornou Cristo. Ele se fez Cristo. Ele se fez oferta. Ele se fez entrega. E aí, para nós sermos um com esse Cristo, nós precisamos ser como Cristo. Nós precisamos imitá-lo na sua disposição de ser a oferta. Nós precisamos imitá-lo na sua disposição de nos entregarmos em favor do outro. É termos a mesma disposição de nos entregarmos voluntariamente, como ele fez. Cristo é aquele que vai possibilitar, que vai viabilizar. Cristo é aquele que permite, aquele que se entrega como uma oferta, como um sacrifício vivo e agradável a Deus. Para que Deus então torne possível o seu plano de salvar os seus filhos aqui na terra. E quem são esses filhos? Os nossos irmãos, a nossa família. Por isso nós precisamos entender o que é ser um com Cristo. É sermos como Cristo é. Amém, irmãos? Então assim, a gente não pode ser ou criar um Deus segundo a nossa mente, segundo nós mesmos. Não é inventarmos um padrão de vida religiosa que vá se ajustando às nossas vontades e desejos. Nós já temos um referencial. Nós não temos que inventar um Jesus que caiba em nós. Ele já existe, ele está vivo. É nós colocarmos de fato a nossa vida nas mãos de Deus voluntariamente, como um sacrifício vivo e agradável a Deus, como Ele fez, para que também, como foi na vida dele, Deus realize através de nós o seu propósito eterno de salvar pessoas através de nós, os filhos e filhas. Para que Deus cumpra o seu propósito de gerar filhos e filhas através de nós. Para que o seu plano de salvar a todos seja realizado através de nós. Para que assim Deus encontre em nós, os seus filhos, uma família segundo a sua vontade. O apóstolo Paulo vai dizer que para mim o viver é Cristo e o morrer é, quem sabe? Como é que é, irmãos? O viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho. E aqui a gente aprende a ser como Cristo. Quando a gente ganha, eu ganho quando eu morro. Amém, irmãos? Glória a Deus, queridos. Não é fácil não. Eu ganho quando eu morro. Quer ser como Cristo? Quer ser um com Ele? Aprende a morrer o eu. Deixa ele morrer. Pensa lá na sua casa. Lá dentro da sua casa, você e sua família. Você quer ser Cristo dentro da sua casa? Amém, irmãos? Quem quer ser Cristo dentro de casa? Então, deixa eu te falar como é que é. Você vai ser Cristo dentro da sua casa. Você vai ganhar quando você se entregar. Amém? Glória a Deus. Você vai ser Cristo dentro da sua casa quando você renunciar à sua vontade. Amém, irmãos? Amém. Aleluia!
Você ganha, você é como Cristo dentro de casa, quando você viabiliza, quando você é ponte e não muro. É assim que toda família é ganha para o Senhor. Quando alguém lá dentro é um com Cristo. Quando alguém lá dentro pode dizer: Deus, o Senhor tem em mim o sacrifício vivo dentro da minha casa. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém, irmãos? Quer ser um com Cristo? Quer ser uma família segundo a vontade de Deus? Aprende a dizer isso. Envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor. Eu sou o sacrifício vivo dentro da minha casa. Eu sou o Cristo. Eu sou a oferta na minha família. É poder dizer como os apóstolos vão dizer lá em Atos, capítulo 3. Olha para nós. Olha para mim. E vê o Cristo em mim, porque eu sou um com Ele. Muitas vezes nós não temos entendido o que é ser um com Cristo, porque nós não sabemos mais o que é santidade. Nós não conhecemos mais o que é santo. E Cristo é santo. Tem gente que acha que vida santa é ser um ridículo. É andar com roupa cafona, é virar um esquisito. Fica parecendo um negócio de autopunição. O cara parece que está se castigando, porque ele quer ser santo. Então muita gente que acha para viver santidade é apenas privar-se de um monte de coisa, porque são coisas gostosas, são coisas boas. E eu não mexo com isso, porque eu quero ser santo. E fica parecendo que Deus é um estraga-prazeres. Isso tem nada a ver com santidade, irmãos. Santidade não é uma coisa amarga. O pecado é amargo, santidade não. Santidade é consagrar-se, santidade é dedicar-se, santidade é eis-me aqui, envia-me a mim. Isso é santidade. Santidade é apresentar-se diante do Senhor para que experimentamos um propósito maior de vida. Amém, irmãos? Isso é santidade. Um propósito que nos foi revelado, mais digno do que qualquer outro propósito. Isso é santidade. E muitas vezes não estamos entendendo isso, porque não entendemos o que é ser um com Cristo. Para nós entendermos melhor, e a gente já caminha para o final aqui, amém, irmãos? Glória a Deus. Para a gente entender melhor, a gente precisa voltar lá no começo de todas as coisas, lá no princípio, no início das coisas. Nós precisamos entender de fato o que o Satanás fez com a gente. Nós vamos entender isso. Entender o que o inferno tem feito, já fez e tem feito com a nossa cabeça. Porque eu sei, pastor Daniel, e o senhor também sabe, tem muita gente aqui lutando contra o pecado. Lutando. E de alguma forma, a pessoa ela é sincera em tentar mudar os seus erros, abandonar os erros. E você que tem vivido assim, você não entende por que essa luta é infrutífera. Por que você não vai para frente? Por que você não vence esses pecados?
Você não consegue entender porque que quanto mais eu me esforço, ainda assim eu não consigo mudar permanentemente o meu comportamento. Às vezes consegue mudar o comportamento uma semana, um mês depois do encontro. Alguns conseguem até mais um pouquinho, 1 ano, 2. Mas volta e meia o comportamento te surpreende. Você faz aquilo que você tanto luta contra. E toda vez que você se surpreende com o seu comportamento, quando você não consegue segurar a onda, quem está me entendendo aqui, irmãos? Você não consegue mais. E aí você entra em crise. E isso provoca em você um estado terrível de derrota. Isso te faz cada vez mais abatido, porque você está insistindo, você persiste, mas não avança nesse processo de transformação da sua vida. Fica parecendo uma luta inútil. Então, irmãos, nós precisamos entender como que a nossa natureza humana funciona. A palavra de Deus diz em Gálatas o seguinte: dentro de nós existe uma luta. De um lado, a nossa carne empenha toda a sua força, todo o esforço, te faz concentrar sempre no seu desejo. No seu desejo. E aí, essa força da nossa carne luta contra o tempo todo, para que você não realize aquilo que o Espírito Santo quer cumprir através de você, como Cristo, como aquele que é uma nova criatura em Cristo. E do outro lado está o Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que luta para tornar você um com Cristo. É o tempo todo, nos convencendo. Não é só uma vez que ele convence, não, é o tempo todo, nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo de Deus. Porque se a gente esquece disso, acabou. E o Espírito Santo fica lá, lutando, para que você e eu sejamos um com Cristo. E assim nós consigamos viver o cumprimento pleno do propósito de Deus para nós. Isso é uma luta. Todo dia, toda hora. A carne e o espírito. Mas se não voltarmos lá no princípio, a gente não consegue entender por que essas coisas acontecem com a gente. Por que a gente vive essa luta? Por que é assim? Quando Deus criou o homem e comunicou ao homem qual era o seu propósito, para que Ele nos criou, para que eu te fiz? Deus colocou no homem uma forma de enxergar, uma forma de identificar, de perceber. E a forma como o homem via tudo à sua volta era segundo o propósito de quem, irmãos? De Deus. E o propósito que Deus imprimiu no homem foi o seguinte: frutificai, multiplicai, enchei a terra. Esse foi o propósito que Deus deu ao homem. Vamos falar todo mundo junto? Multiplicai, frutificai, enchei a terra. Então, a partir desse momento, o homem entendeu o seguinte: a carência, a necessidade, não estava nele, homem, mas estava onde? Na terra.
Vamos repetir? Frutificai, multiplicai, enchei a terra. Então a carência, a necessidade de algo não estava no homem, estava na terra. Porque o homem já estava cheio, ele já estava abençoado, ele já era o portador da bênção. O homem tinha um propósito e a direção de Deus já estava sobre ele. O homem seria a oferta que iria cumprir o propósito de Deus. E como esse propósito ia se cumprir? Na medida em que o homem ofertasse a si próprio, doasse, entregasse a si próprio, para encher o que, irmãos? Ou encher o que, irmãos? A terra. Deus não colocaria no nosso coração o desafio de enchermos, se nós já não estivéssemos o que, irmãos? Cheios. Então quem era a oferta para o mundo? O homem. Mas aí apareceu o diabo. E o diabo é enganador. Ele não mudou os personagens. Ele mudou o papel desempenhado pelos personagens. E aí o que ele diz para o homem? Comei. Coma. Deus diz para o homem: frutifica, multiplica. E o diabo diz: come. E aí quando o homem parou de pensar em frutificar, em multiplicar, em encher a terra, ele passou a pensar em comer o fruto. O homem mudou o seu propósito, e isso mudou tudo. Sabe por que você não consegue mudar o seu comportamento como você gostaria? Porque lá no fundo do seu coração, nós estamos pensando só em receber, em comer. Ainda estamos pensando e desejando nos encher. Sabe por que é tão difícil nós sermos um com Cristo? Porque muitos vão para a igreja pensando em resolver um problema. Qual problema? O meu problema. Muitos, quando buscam se acertar com Deus, é para acertar qual o prejuízo? O meu prejuízo. Qual o problema dessa pessoa? Qual o problema dessa pessoa? É quando a pessoa olha para si mesma e enxerga alguém que está vazio. Vazio. Acreditando que ainda precisa ser cheio. A conclusão: essa pessoa ainda não se converteu. Ela ainda não conhece Cristo. O que é conversão, queridos? Mudança de entendimento. No dia da minha conversão, no dia da sua conversão, a gente entende que eu não sou mais vazio.
Porque agora Cristo já me abençoou, Ele já me encheu, e agora eu estou na posição de encher, multiplicar, frutificar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então Deus envia Cristo, aquele que se doa, aquele que se entrega, para que sejamos um com Ele. Porque já não existe mais na terra nenhum homem, nenhuma pessoa que pense em frutificar. O que nós, sem Jesus, queremos é sermos cheios. O que nós, sem Jesus, buscamos é comer, é satisfazer as minhas necessidades, porque eu ainda acredito que por estar sem Jesus, eu ainda estou vazio. É por isso que Jesus, desde o dia em que nasceu, Ele não pensava em outra coisa. Durante o tempo todo da vida dele, Ele só pensava em quê, irmãos? Em se doar, em dar, em encher, em abençoar, em ocupar-se dos outros. Pensa alguém assim dentro da sua casa. É isso que Deus quer fazer conosco aqui hoje, irmãos. É nós sairmos daqui com a certeza de que somos um com Ele. E não estamos preocupados mais em satisfazer as nossas próprias carências. Porque entendemos que não estamos vazios, mas estamos cheios. E quando nós vivemos assim, quem é revelado em nossas vidas? Quando nós vivemos assim, as pessoas vão olhar para nós e vão enxergar quem? Aqueles que doam, aqueles que não estão atrás da bênção, mas são a própria bênção. Irmãos, como nós estamos precisando mudar o nosso jeito de pensar, termos o nosso entendimento transformado. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos 12. Não se conformem com esse mundo, mas tenham o entendimento de vocês, o que, irmãos? Transformados no entendimento, porque o mundo entende que precisa só se encher, comer, satisfazer a si próprio. É por isso que nós não estamos conseguindo entender, queridos, o que é ser um com Cristo. Por que nós não estamos conseguindo, meus irmãos, fazer os nossos relacionamentos funcionarem? Por que as pessoas entram num relacionamento pensando só em quê? Em receber. Nunca vai dar certo. Se o homem só pensa em receber e a mulher só pensa em receber, eles vão matar um ao outro. Não estamos entendendo, queridos, quem Cristo é. E aí nós criamos um Deus da nossa imaginação, um Deus que nos satisfaça, um Deus que nos atenda, um Deus que providencia coisas para nós, um Deus que viva, que exista para nos atender. Se não entendermos o que é ser um com Cristo, não vamos conseguir ser um com mais ninguém. Sabe por quê? Jesus, cheio de graça, cheio de amor, perdoador,
aquele que se entrega, aquele que se doa, aquele que é misericórdia pura, se nós não conseguirmos ser um com Ele, a gente não consegue ser um com mais ninguém. Não há casamento que resista. Não há filhos que vão respeitar os pais, se eu e você não formos um com Cristo. Sabe como é que a gente sabe que a gente já é um com Cristo? Deixa eu te fazer umas perguntas aqui, para a gente encerrar. Quem você escolheu para casar? Como que você escolhe as pessoas para andar com você? As pessoas que você quer perto de você. Alguém que você procurou para andar com você, para você suprir as necessidades dele, ou alguém para suprir as suas necessidades? Queridos, por que os relacionamentos estão cada vez mais difíceis? Porque cada vez mais o número de divórcio aumenta. Por que fica tão difícil? E vai ficar sempre difícil. Todas as vezes que as minhas necessidades não são feitas, fica difícil. Fica complicado. Você está vivendo isso, irmão? Você está vivendo isso, minha irmã? Todas as vezes que você não é satisfeito, vira um inferno dentro de casa. Sabe qual que é a hora que a gente mais quer desfazer um relacionamento, irmãos? É na hora em que as minhas necessidades não são atendidas. É na hora que eu começo a exigir os meus direitos. Sabe por que nós somos tentados a termos raiva uns dos outros? Nós somos derrotados nessa área, irmãos. Todas as vezes que não somos como Cristo. Quando não somos a oferta. Quando não somos a entrega. Quando não queremos viver insatisfeitos. Quero convidar os irmãos a nós orarmos nesse momento. Nós orarmos. Nós precisamos sair daqui, irmãos, com entendimento transformado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria fazer um apelo aqui, irmãos. Eu já estou aqui na frente. Eu quero ser um com Cristo. Eu quero ser um com Cristo todo dia. Todo dia. A minha casa precisa que eu seja um com Cristo. A minha família precisa que eu seja um com Cristo. Eu não sei você, eu tenho parentes que olham para mim e querem ver Cristo na minha vida, para que eles sejam salvos. Eu queria fazer um apelo aqui, irmãos. Se você quer sair daqui com o seu entendimento transformado, eu queria que você viesse aqui à frente. Eu quero orar junto com os irmãos. Eu quero pedir a Deus para Ele transformar o nosso entendimento, porque assim o nosso coração vai mudar. Nós vamos parar de ficar andando atrás de bênção, irmãos. E nós vamos entender que nós somos a bênção. Porque Cristo é um conosco e o seu Espírito habita em nós.
para que a nossa família olhe para nós e veja Cristo, aquele que se doa, aquele que se entrega, aquele que entende que é o sacrifício vivo nas mãos de Deus. Eis-me aqui, Senhor. O que o Senhor quer fazer de mim para salvar a minha casa, a minha família? Ah, irmãos, depois que nós entendermos isso, depois que nós ganharmos a nossa família, nós não vamos parar de ganhar família mais para Cristo. Depois que nós entendermos isso, irmãos, essa cidade, de fato, vai ser do Senhor Jesus. Porque eles vão olhar para nós e vão ver Cristo. Eles vão ver um povo que se doa, um povo que ama incondicionalmente. Oh, Deus querido, nós te louvamos, nós te exaltamos. O Senhor é bom o tempo todo, Pai. Oh Deus, o Senhor revela para nós nesta noite o teu amor por nós, em fazer de nós filhos e filhas do Senhor, filhos autênticos, filhos que parecem com o Pai, porque Cristo habita em nós, e o seu Espírito é quem nos enche, e transbordamos do teu amor, transbordamos da tua presença. Muito obrigado, Deus, muito obrigado, Pai, obrigado por esta noite, obrigado, Deus, por esta igreja, obrigado pela vida do pastor Daniel, pela sua família. Oh Deus, o Senhor tem se revelado através da vida do teu servo, e nós te louvamos por isso. Nós queremos também, Pai, revelar o Senhor através das nossas vidas. Nós queremos sair daqui com o nosso entendimento transformado pelo Senhor, para que onde nós chegarmos, para que onde nós estivermos, ali está um filho, ali está uma filha do Deus vivo, que se parecem com o seu Pai, que são aqueles que amam, aqueles que perdoam. Oh Deus, salva as nossas famílias, Pai, salva as nossas famílias, Deus. Em nome de Jesus, que o teu Espírito encontre a nossa família nesta noite. Em nome de Jesus, Deus, que ao chegarmos na nossa casa, aleluias, que ao chegarmos em casa, Pai, os nossos amados olhem para nós e vejam o Senhor em nós. E vejam o Senhor em nós, Pai. Nós entendemos, Deus, nós entendemos, nós queremos viver toda a nossa vida sendo um contigo, assim como o Senhor é um com o Pai. Abençoa-nos nesta noite, para que nós sejamos a bênção nas mãos do Senhor. É o que nós oramos, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Dá um abraço com o seu irmão aí. Fala com ele, você é um com Cristo, por isso você é um comigo, meu irmão. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Você foi abençoado? Gente, pastor, eu não tenho como não falar isso, cara.
Ele chegou para mim e perguntou sobre a questão do horário, né? E eu pensei assim, né? Ele vai embora para Paraupebas hoje. Ah, tá tranquilo. Eu convidei para ele ficar, né? Ele não quis ficar, disse que tem que ir embora hoje, aquele negócio todo, né? Assim, não, ele vai ficar tranquilo. Porque eu lembro de uma vez que teve um pastor que ele pregava 2 horas e meia, irmão. Aí a esposa ficava desesperada com ele. As esposas sempre sofrem nessas horas. E aí, eu vou descobrir o segredo do pastor agora. Ó. E aí, dá licença aqui, pastor. A esposa falou: meu marido, pega uma balinha, coloca na boca. Quando a balinha acabar, tá na hora de acabar o sermão. E aí ele também não estava de terno, assim, então tá tranquilo, porque ele pegou o terno, abriu, tirou um botão, botou na boca e começou a pregar, assim. Então você já entendeu mais ou menos, né? Querido, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Se você olhar em volta, você vai perceber que humanamente é impossível eu cuidar de todos vocês. Existe um estudo que fala que um pastor só consegue cuidar no máximo de 50 pessoas. Mas o que passa disso ele não consegue mais cuidar. Eu quero honrar nesse momento aqui algumas pessoas. Eu quero chamar todos os nossos líderes aqui à frente. Por favor, vem aqui. Líderes, supervisores, por favor, vem aqui à frente. Eu quero honrar esses homens e essas mulheres de Deus, porque eu digo que eu não pastorei essa igreja sozinho. Isso é verdade. Porque essas pessoas ajudam no ministério. Enquanto o pastor estava falando sobre a questão de se doar, se entregar, esses homens e mulheres de Deus se entregam e se doam pela vida de outras pessoas. Nós trabalhamos na nossa igreja com célula, e hoje nós temos 35 células. Você que está aqui nessa noite, ou você que já tem vindo para a nossa igreja, já está participando com a gente há alguns dias, meses, eu quero convidar você a permitir que a gente cuide de você através de uma célula. Porque através de um grupo pequeno desse, você vai ter comunhão melhor. É possível que alguém chega na porta e fala assim: ah, seja bem-vinda. Outro fala assim: não, eu sou daqui. Ah, você é daqui, que legal, né? Isso é uma coisa gostosa. De vez em quando eu encontro com alguém na rua e pergunto, a gente começa a conversar, pergunto: você é de onde? Não, sou da sua igreja, pastor. Gente, isso é lindo, né? Eu fico com aquela cara de ontem, mas, né? E esses homens e essas mulheres têm nos ajudado a transformar essa cidade, pastor. Quando a gente começou a falar isso aqui no início, algumas pessoas falaram assim: ah, esse pastor é sonhador demais. Eu sonho, isso é verdade. Mas a gente tem visto os sonhos dessa igreja sendo realizados. E eu quero pedir que vocês orem por esses homens e essas mulheres. Aqui nós temos líderes de adultos, líderes infantis. Nós temos um templo infantil que está funcionando lá. Gente, é lindo demais ver essas crianças sendo, cultuando a Deus através do culto infantil, que é para a idade deles. E nós temos pessoas que estão lá sendo preparadas para trabalhar o melhor. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você que está sentado aí, você entendeu o que o pastor pregou. Você já entendeu o que eu vou falar, né? Nós precisamos que você também se doe. Porque suas famílias precisam ser impactadas pelo Evangelho de Jesus. E outras famílias precisam ser impactadas. E nós precisamos estar juntos, ser um com Cristo, para a gente poder ganhar essa cidade. Eu creio nisso. Você crê nisso? Então eu convido você a fazer parte. Procure, olhe para esses dois. Gente, só tem homens e mulheres lindos aqui, né? Eu sou o mais de todos, mas são homens e mulheres lindas aqui, sim, refletem a imagem do Senhor, né? Então, terminar o culto, não saia correndo, não. Eu já falei com algumas pessoas hoje no início do culto. Gente, eu fico aqui até meia-noite, se quiser 1h da manhã.
Que hora foi que saiu lá de casa ontem? Ontem não, saíram hoje, né? 1h30 da manhã, né? Que isso, irmão? Foi mesmo? O irmão está dizendo 3 horas, era vontade de ficar mais tempo. Então, assim, eu não tenho nenhuma dificuldade. Não é porque a igreja está crescendo que eu não sou acessível, não. Eu quero continuar sendo assim. Eu quero continuar estando com os irmãos. Me convidem para almoçar, não tem nenhum problema. Não é? Para jantar, não tem nenhum problema. O pastor já está falando aqui na hora de ir embora, né? Então, assim, irmãos, nós somos uma família. Você faz parte dessa família chamada Igreja Batista Nova Esperança. Deixa a gente cuidar de você. Procura uma dessas pessoas e eu tenho certeza que você vai ser bem cuidado. Gente, muito obrigado. Pode sentar. Eu quero convidar aqui... Eu quero convidar aqui o Mateus, cujos pais são Sérgio e Sirlene. Acertei? É isso mesmo?